Oi, eu sou a Yasmin Negrete e hoje nós vamos falar sobre as definições de alguns corpos celestes. O que são as estrelas? As estrelas são corpos celestes com luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares de fusão, mas graças à gravidade podem se manter vivas sem explodir por trilhões de anos. Assim, além de luz, elas emitem energia na forma de calor, que se propaga na forma de radiação pelo espaço. Só na nossa galáxia, a Via Láctea, as estimativas apontam entre 100 e 400 bilhões de estrelas. O Sol, única estrela em nosso sistema planetário, é uma delas. E como se formam as estrelas? As nebulosas, nuvens formadas de poeira e gás, se contraem e formam uma esfera. Estas nuvens são formadas principalmente por hidrogênio e hélio. Ao se contrair devido à gravidade, o gás se concentra lentamente e aquece milhões de graus, num processo violento que pode levar milhões de anos. Assim é formado uma protoestrela, e somente após atingir uma temperatura altíssima tem início as reações nucleares, das quais resultam as estrelas. Durante o processo de contração da nebulosa, o hidrogênio se funde, formando hélio. Essa reação libera enormes quantidades de energia. Os tipos de estrelas. As estrelas são classificadas principalmente por características como sua massa, brilho e temperatura. As estrelas anãs brancas são estrelas com calor residual, uma vez que já queimaram seu combustível nuclear. As anãs brancas são muito densas, possuem uma massa próxima do Sol, porém com diâmetros similares à da Terra. À medida que esfriam, elas vão se tornando mais difíceis de se enxergar a olho nu. Antes desse estágio, porém, elas já passam pela fase de estrela gigante vermelha. As estrelas anãs vermelhas são o tipo mais numeroso no universo. Bem menores que o Sol, também emitem menos luz e calor. As estrelas gigantes possuem raios entre dezenas e centenas de vezes maiores que o Sol. Há basicamente dois tipos de estrelas gigantes, as vermelhas e as azuis. As gigantes vermelhas são, na verdade, as mais frias, enquanto as azuis mais quentes e muito mais massivas. Estrelas de nêutrons possuem características bem particulares, como tamanhos bem menores do que o Sol, com raios de até poucos quilômetros, mas com elevada massa. Estas estrelas também giram a velocidades altíssimas. Outra característica são os fortes campos elétricos e magnéticos. Existem estrelas vermelhas, amarelas, brancas e azuis. As estrelas emitem luzes de cores diferentes em decorrência da sua temperatura. As vermelhas, com cerca de 3.000 Celsius, são as que têm a temperatura mais baixa, enquanto, com cerca de 40.000 Celsius, as azuis são as que têm a temperatura mais alta. O que são planetas? Os planetas são corpos celestes sem luz e calor próprios, esféricos e com gravidade própria, os quais giram em torno de uma estrela que, no caso do planeta Terra, é o Sol. Assim, no espaço onde o frio chega a 270 graus Celsius abaixo de zero, giram inúmeras esferas iluminadas por seus respectivos sóis. A cosmologia calcula que os planetas do Sistema Solar tenham se formado há aproximadamente 4,8 bilhões de anos. No entanto, fora do Sistema Solar, a formação dos planetas pode ter se dado há muito mais tempo. Uma teoria de formação do universo, o Big Bang, estima que sua idade seja de 13,8 bilhões de anos. Entre outras teorias, os cientistas defendem que tudo começou com uma expansão de gases e poeira cósmica, formando nuvens que, condensadas, deram origem a pequenos corpos sólidos. Posteriormente, esses corpos sólidos teriam se aglomerado para formar os planetas. Esse processo ainda está em curso e novos planetas podem estar sendo formados no universo. Os planetas e as estrelas atraem outros corpos devido à gravidade. O Sol, ao seguir sua órbita no espaço, atrai planetas que giram ao seu redor, enquanto os planetas atraem os seus respectivos satélites. O caminho percorrido pelos planetas ao redor de uma estrela é chamado órbita, que possui uma forma levemente elíptica. O nosso sistema solar é composto por 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E o Sol, uma das inúmeras estrelas da Via Láctea. Os planetas estão divididos em 2 tipos principais: planetas rochosos, também chamados de planetas telúricos ou planetas sólidos.
Os planetas rochosos estão mais próximos do Sol, sendo de maior densidade menores. Entre eles estão Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já os planetas gasosos, também chamados de planetas jovianos, são majoritariamente compostos de gases, sendo os maiores e de menor densidade. Por exemplo, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Satélites naturais, chamados de Lua, são corpos celestes sólidos que orbitam planetas. Há luas de todos os tamanhos e formas, e aproximadamente 200 orbitam os planetas do nosso sistema solar. Entre os planetas terrestres, somente Mercúrio e Vênus não têm luas. A Terra tem um satélite natural, a Lua. Marte tem dois, chamados de Phobos e Deimos. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, chamados gigantes gasosos, têm mais de 100 luas confirmadas. A explicação dos cientistas para a grande quantidade de satélites naturais desses planetas está em seus campos gravitacionais, que seriam intensos o suficiente para atrair e capturar outros objetos. O planeta com o maior número de satélites naturais do Sistema Solar é Saturno, com 82 satélites conhecidos. Titã é o maior satélite natural de Saturno e o segundo maior do Sistema Solar. O gigante Júpiter é orbitado por 79 luas conhecidas, cuja característica está em movimento de revolução opostos ao planeta. O maior satélite natural do Sistema Solar é o Ganimedes, de Júpiter. Ele possui 5.268 km de diâmetro. Em torno do planeta Urano orbitam 27 satélites naturais conhecidos, sendo a Lua Miranda a de maior destaque. Outro planeta que exibe uma grande quantidade de satélites naturais é Netuno, com 14, sendo o maior, Tritão, cujas dimensões são semelhantes aos planetas Anão, Plutão. Satélites que orbitam cada planeta do Sistema Solar. Mercúrio não possui satélites naturais conhecidos. Vênus não possui satélites naturais conhecidos. Terra, a Lua é o seu único satélite natural conhecido. Marte possui 2 satélites naturais conhecidos, Phobos e Deimos. Júpiter possui mais 79 satélites naturais conhecidos, incluindo os 4 grandes satélites de Galileu, Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Saturno possui mais de 82 satélites naturais conhecidos, incluindo os maiores Titã, Reia e Encélado. Urano possui 27 satélites naturais conhecidos, incluindo Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Netuno possui 14 satélites naturais conhecidos, incluindo Tritão, Nereida, Proteu e Naiade. Outros corpos celestes. Meteoros são corpos celestes que atingem a atmosfera terrestre. O atrito desses sólidos com os gases atmosféricos faz com que o deixe um rastro luminoso. Por isso, também são chamados de estrelas cadentes. Um corpo sólido que se move pelo espaço e apresenta dimensões inferiores à dos asteroides, menos de 1 km, é chamado de meteoroide. Quando o meteoroide penetra na atmosfera da Terra, passa a ser chamado de meteoro. Esta palavra tem origem no termo grego, meteoron, e significa fenômeno no céu. Os asteroides são corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam em torno do Sol como os planetas, mas que possuem uma massa muito pequena em relação a eles. Seu diâmetro pode alcançar centenas de quilômetros, mas também pode ser de alguns poucos metros. Não costumam ter uma forma definida, apresentando as mais diversas aparências. Existem 2 teorias que apontam o surgimento e formação. A primeira, mais aceita pela comunidade científica, afirma que os asteroides se formaram a partir da explosão que deu origem ao nosso sistema solar e que não se fundiram a nenhuma massa de nenhum planeta. A segunda afirma que eles se formaram a partir dos restos e detritos de planetas ou parte deles, resultantes da colisão entre 2 corpos celestes. Cometas são corpos celestes de massa pequena e órbitas irregulares. São praticamente bolas de neve, rocha e poeira congeladas. Entre os cometas mais conhecidos está Halley. Sua irregularidade orbital os traz para muito próximo ao Sol e o jogam para além da órbita do planeta anão Plutão. A estrutura do cometa é composta por um núcleo e por um material de nome inusitado, coma ou cabeleira, que cresce em tamanho e brilho à medida em que se aproxima do Sol. Depois de toda essa explicação, eu e o meu grupo agradecemos imensamente a atenção de vocês.